Olá, o nosso Geração Z está de volta, hoje com uma história muito bacana. Amigos que viram no design uma maneira de resolver problemas e auxiliar empresários em seus propósitos. A How Design Estratégia iniciou em 2017 e, através do método SITE, eles se especializaram em estratégia de marca, naming, identidade visual e embalagem, auxiliando grandes, médias e pequenas empresas a deixarem as suas marcas no mundo. Então, a gente está aqui falando com o João Pedro e com o Gabriel e eu queria saber de vocês como é que foi essa loucura de abrir a própria empresa. Boa. Cara, o nosso caminho começa muito tempo atrás. Eu e o João, a gente é amigos de infância, desenhava a aula inteira. E lá no ensino médio já era certo que a gente queria fazer design, cada um com as suas intenções ali. E como a gente já fazia freela de design, trabalhar já era uma coisa meio natural, assim, mesmo durante o ensino médio. E quando a gente estava no terceiro ano, antes de prestar vestibular, um amigo nosso, o Gustavo, trouxe a oportunidade de começar a trabalhar. Ele tinha uma ideia bastante abstrata do que ele queria fazer, nada muito concreto, mas a gente estava muito disposto, queria fazer, então a gente já se juntou. No início era um monte de gente, com um monte de ideia, algo muito disforme, e pouco a pouco foi ganhando forma, assim, né? A gente saiu eu nunca vou me esquecer desse momento, saiu da escola, encontrou com ele, que era namorado de uma menina que também estudava com a gente, e a gente foi para uma lanchonete perto da escola, discutir o que podia acontecer, e de alguma maneira, no meio daquela conversa, que eu não faço a menor ideia do que aconteceu, a gente decidiu que a gente ia trabalhar junto, e ficou assim por muitos, muitos anos. E foi muita diversidade de trabalhos até. E é engraçado porque aqueles clichês da ideia de guardanapo rolou assim, porque o papo tava rolando e tal, pegava uma caneta, não, peraí que eu tenho uma ideia. E a gente começou com o famoso modelinho de negócio no guardanapo. E, claro, no nosso início, nosso objetivo era muito ambicioso. A gente queria fazer uma plataforma digital que conectasse freelancers, que são esses profissionais autônomos, que estivessem iniciando na carreira, com empresários que talvez tivessem um orçamento mais restrito para investir em design. E o motivo dessa ideia é óbvio, porque a gente não conseguia arranjar cliente. Então a gente teve Facilitou a ideia, vamos fazer isso, né? E era uma boa ideia, inclusive, mas ela botava a gente em vários problemas que a gente sofria, então era difícil às vezes de solucionar para os outros. Uma barreira técnica muito grande de dinheiro e de dificuldade de transformar isso num sistema. A gente fez isso acontecer por alguns meses e subcontratou pequenas pessoas. Eu lembro que quando eu era calouro na universidade, eu passei um trabalho para o meu veterano e isso foi uma coisa até bem estranha. Eu olhava ele no corredor e falava assim, caramba, eu te dei um trabalho ontem para fazer. E a gente, depois de um tempo, acabou abandonando isso pelas dificuldades que cresciam e também porque existiam boas coisas já no mercado que as pessoas conseguiam se munir facilmente e resolveriam com muito mais facilidade aquilo que a gente estava enfrentando. E acho que uma coisa que é bacana, né, agora, quando a gente olha para trás, a gente consegue juntar os pontos, né? E algo legal desse momento é que, como a gente se propôs a fazer uma coisa que não existia, a gente foi empreendendo um processo de pensamento ali. E que a gente entendeu, claro, a gente fazia isso ao mesmo tempo que estudava na universidade. Então, a coisa ia acontecendo ao mesmo tempo. E a gente percebeu que aquilo que a gente estava fazendo, no fim das contas, era aquilo que a gente estudava. Estava fazendo design, estava pegando uma ideia e trazendo ela à realidade, entendendo ali os desafios que a coisa tinha. Né? Então, nesse momento, algo que a gente percebeu talvez não vamos fazer essa plataforma nesse momento, mas a gente viu que dá de fazer muita coisa utilizando o design como pano de fundo, né? Então, foi nesse momento que a gente começou a fazer projeto de tudo quanto é coisa. A gente queria arranjar coisa para fazer e a gente... Tudo mesmo, assim. Uma ideia muito desde legal. essa plataforma que a gente pensava em subcontratar freelancers e ajudar eles com contratos e tudo mais. Em algum momento a gente teve a ideia de criar um sistema de disponibilização de rede de Wi-Fi para todas as pessoas de Florianópolis. Nossa. E a gente, por um tempo, levou isso bastante a sério, mas depois, por inúmeras burocracias e impossibilidades... Depois de ser expulsos da Celesc. Exato. Aí a gente viu que realmente não aconteceria. Mas coisas envolvendo o Sebrae, coisas envolvendo a universidade...
E em algum momento a gente percebeu que a gente estava ficando melhor em algumas áreas, pior em outras, e aí a gente começou a ir afunilando nossos interesses. Só que a capacidade de transformar qualquer ideia também veio muito de uma visão que a gente já tinha do design, com uma visão que a gente adquiriu na universidade, de que se o design é projeto, eu consigo projetar qualquer coisa sobre esse ponto de vista, desde um sistema, uma marca, uma interação entre pessoas e marcas, que é algo que a gente planeja muito, ou uma empresa. Basta a gente saber aplicar aquelas coisas que a gente tem em mãos. E também veio muito de alguns eventos que a gente participou, de design de serviço, que é uma coisa super abstrata e na época a gente se aventurava nisso também. Então, olhar para o design sobre todos os pontos de vista possíveis foi algo que acompanhou a gente até agora e não parece ser algo que a gente está abrindo mão, né? Com certeza. Foi muito legal que vocês tiveram todas essas ideias lá em 2017, 2018, imagino. Quantos anos vocês tinham na época? 17 para 18. Sério? Meu Deus. Nossa, e não, vocês só engavetaram. Pode trazer essas ideias à tona depois, quem sabe, essa mesma plataforma. Olha, o nosso problema, na verdade, não é nem ideia, porque ideia a gente tem aquilo, assim. A gente vende no atacado. Verdade. Algo que a gente começou a perceber também é que é muito de, qual ideia a gente vai escolher para trazer, para botar nossos esforços, né? Então, hoje o nosso foco, nesse arco todo que eu fui falando, o nosso foco hoje foi para marcas. A gente trabalha com marcas. Nosso foco é tornar as interações entre as pessoas e as empresas algo mais fluido, mais desejável, né? Exato. Então, a gente tem colocado nossos esforços por aí, mas quem sabe no futuro essas ideias voltem a... Às vezes a gente florescer. ajuda a florescer ideias que não eram nossas, como a dos clientes, que às vezes nos chegam ali no processo comercial, o Gabriel atende eles, estão cheios de ideias, eles sabem que eles têm 1000 ideias e eles não sabem por onde eles deviam ir. E a gente vai conduzindo conforme a experiência que a gente já tem, as referências que a gente tem de mercado e aquilo que eles já conhecem. Então, no fim das contas, tem saído bons resultados aí dessas ideias que eles compartilham com a gente e a gente devolve uma opinião construtiva. E o que levou vocês a escolherem esse outro caminho e não o inicial? Boa. Durante esse processo, a gente, nesses testes, fazendo diversas coisas, eventualmente a gente começou a trabalhar mais na área de marketing digital, gestão de mídias sociais, por uma demanda externa mesmo, as pessoas chegavam para a gente pedindo isso. Naquele momento em que, preciso que alguém faça um post da minha empresa, esses caras devem saber fazer isso. E a gente começou nesse processo e entendeu como, a partir do design, engajar as pessoas. Mas a gente também entendeu que não era o nosso... Não era o que vocês queriam fazer. Não era o que a gente queria, não era o que fazia o coração bater mais forte. E branding, né, essa palavra que é super abstrata, que é esse processo de criar e gerir as marcas, era o que a gente realmente curtia, né, e que juntava um pouco das nossas qualidades, das nossas expertises ali no dia a dia e que é aquilo que a gente se vê fazendo isso por muito tempo, assim, por uma vida. Então, foi nesse momento em que a gente tomou a decisão. Foi uma decisão arriscada, na verdade. Bastante arriscada, porque nossa empresa era muito enxuta nesse momento e a gente dependia muito do faturamento que vinha desses clientes que estavam sempre com a gente. Só que a gente falou, não dá mais, acabou. Manda todo mundo embora. A gente tinha algumas referências que era como um livro que falava sobre receita previsível, e isso é super previsível, trabalhar com esse tipo de trabalho, receita de grana, né? E a gente ficava ao mesmo tempo com uma outra referência de mercado que falava sobre demitir clientes. E a gente começou a perceber que a gente precisava funilar uma receita previsível, que era boa nesse caso, eu já sabia quanto a gente iria ganhar no próximo mês por conta disso, mas também demitir clientes porque aquilo enchia o nosso saco. Era muito chato algumas coisas que a gente fazia. Alguns clientes a gente tinha um carinho enorme e doeu muito no coração falar para eles que a gente não queria mais atender eles. E a gente foi bem honesto nisso, não é você, sou eu. A gente não quer mais. Pegar a mãozinha dele rolou. E alguns foi quase uma terapia coletiva ali. Mas apesar de ter sido bastante arriscado, porque de um mês para o outro a gente se viu sabendo quanto a gente ia ganhar para não fazendo a menor ideia de como a gente ia ganhar qualquer coisa. Exato. E trabalhando com algo que a gente chama de entregas únicas, né? O branding hoje em dia ele está bastante associado com projetos que são únicos, então você contrata uma coisa bastante fechada e dali para frente não vai acontecer mais.
Você faz aquela marca, você faz aquilo tudo que essa marca precisa e acabou. Não é como marketing ou então como social media que acontece o tempo todo. E também com esses desafios a gente começou a ver as coisas de perspectivas diferentes, se baseou em referências diferentes, comprou cursos que levavam a gente para um caminho mais parecido com o que a gente está hoje. Foi um drama, não tem como negar. Exato. Inclusive, essa foi uma escolha que a gente tomou num lapso de otimismo, assim. Hoje, olhando para trás, foi um pouco precipitada, porque a gente foi de um faturamento, como o João falou, previsível para zerado e, tipo... praticamente Caos. zerado mesmo, tipo, meio que deu uma quebrada ali. Cada um botou uma grana do bolso para poder Manter. rolar. E a gente meio que fez uma conversa. Tá, Exato. se a gente não conseguir fazer o negócio virar até mês tal, cada um vai fazer as suas coisas e tal. E como não era isso que a gente queria, a gente ralou para que a coisa começasse a realmente funcionar dessa forma, né? E... Cada um num canto do mundo e aí todo mundo virou comercial para poder vender. Exato. Na época, talvez esse todo mundo virou comercial não deu tantos frutos, mas hoje olhando também deu muito aprendizado. Exato. Algumas coisas viraram, a gente vendeu ali, mas no final das contas, olhando para trás, o balanço foi positivo, apesar de ter sido... Essa palavra que o Gabriel falou é muito certo, foi um lapso de positividade. Exato. E você tinha comentado no final do primeiro bloco que você tinha passado por alguns desafios com a empresa de vocês. Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Qual foi um desafio que vocês passaram que foi, tipo, marcante para vocês, além desses que vocês já falaram? Bom, eu acho que o grande desafio de todo mundo que está na nossa área, essa área mais criativa, tem a ver com como a gente pega isso que a gente é muito bom em fazer e transforma num negócio, né? Pelo menos essa sempre foi um pensamento que a gente tinha, aquela indagação, assim, e a gente sempre buscou muito por isso. E é um desafio constante, no fim das contas, né? Criar uma valorização, um espaço de valorização, que o design, que o universo criativo seja percebido como algo realmente de valor para as pessoas, o que é muito importante, mas também de valor econômico. Então, isso é um desafio. E a gente, para resolver isso, foi buscando referências. Nesse caso, a gente teve que ir para fora da universidade, não tem jeito, porque não se fala sobre isso dentro desse universo, né? Então, a gente buscou muita referência online. Acho que muito do nosso aprendizado acaba sendo por aí, com outros designers, sejam brasileiros, sejam de gringos, né? Então, isso foi muito do nosso aprendizado, vem daí, assim. A gente aproveita muito conhecimento de livros específicos de design. A gente tem uma biblioteca bem interessante lá no escritório. Como o Gabriel falou, a universidade nos levou até certo ponto e eu acho que ela foi fundamental para a gente chegar onde a gente está, em termos de visão de mundo, assim, pensamento crítico. Mas tem um desafio que ele não foi presente na nossa vida, mas eu acho que seria muito esperado que ele tivesse sido, que era talvez o desafio da idade, de certa maneira. Foi talvez uma insegurança nossa por muito tempo, porque a gente sempre lidou com clientes mais velhos que a gente. É muito raro que alguém nos contrate sendo mais novo que a gente. Só que, ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, eu me lembro que talvez uma vez por ano alguém perguntou a nossa idade. E olhe lá. Já menti, e nunca em descrédito, né? Mas sempre com um olhar de admiração, curiosidade. E eu poderia te dizer, quando eu comecei, que a idade poderia ter sido uma insegurança maior, um desafio maior. E hoje, olhando para trás, não aconteceu nenhuma situação em que isso tenha sido um ponto que nos deixou de lado em algum momento. Então, eu diria que esse desafio ele é mais uma barreira psicológica que a gente poderia ter tido. E talvez teve um pouco, mas que não nos afetou assim negativamente ao longo da empresa, não. Pois é. E uma coisa que rola é que hoje nossa equipe, né, somos 6 ao total, é 100% geração Z. Assim. Eu e o João somos os tiozões do escritório. Assim. Eu acho que 4 anos de diferença é o mais distante, 5 anos que a gente está, né, deles. Mas fica como se a gente fosse muito velho para eles e a gente com eles não pega às vezes as mesmas referências, eles não viram o mesmo post no Instagram que eu vi, eles não falaram do mesmo assunto e essa troca no escritório fica sempre muito divertida, porque mesmo que a gente seja todos da mesma geração, as referências são muito variadas, talvez porque todo mundo vive nesse mundo muito plural, né, de informação. É bem legal. Vocês mencionaram a faculdade também. Vocês dois fizeram design? Sim.
Eu fiz design industrial na UDESC e o João fez design na UFSC. E foi uma coisa que vocês sempre quiseram fazer? Tipo, desde criança vocês se veem indo por esse caminho? Cara, se eu te falar que quando eu era criança eu devo ter preferido em algum momento ser pedreiro, em outro, sei lá, motorista de caminhão, aí jogador de futebol. Nunca na minha vida designer, eu acho que eu não fazia a menor ideia do que significava isso. Mas em algum momento ali pelo meu ensino médio, passa por aquela pressão. Tem que escolher, E eu não faço a menor ideia, sendo bem franco, de que momento que foi que eu falei assim, cara, fazer design. Não sei se fazia tanto sentido na minha cabeça, mas como o Gabriel falou, a gente já fazia alguns freelas, já trabalhava com alguns trabalhos assim, na nossa turma a gente fazia isso para os outros, fazia para a turma, fazia para outra turma. E talvez naturalmente isso nos levou para lá. Achava que sabia o que seria design na faculdade, graças a Deus eu não sabia e foi muito melhor. Foi muito melhor do que imaginei. Ah, que legal. E muito diferente do design que o Gabriel estudou, inclusive, né? Exato. A minha formação ela foi um pouco mais técnica ali, pelo fato de ser design industrial, design de produto. Mas aquilo que junta é a mesma coisa, assim, né? A gente acredita muito que design é sobre pessoas, né? Sobre gente. E o design não tem um compromisso com a saída lá no final, e sim com o processo que a gente faz. E se a gente está olhando para as pessoas e olhando para o processo, nosso compromisso é com esse ponto a ponto, esse dia a dia e por se deixar transformar, né? Então, acho que isso é uma das coisas mais potentes, assim, do nosso trabalho, é a gente poder conhecer gente muito diferente, poder confiar nesse processo e se deixar transformar por isso também, né? Nosso objetivo, acho que um propósito assim maior enquanto pessoas, enquanto profissionais, é esse de criar futuros desejáveis. A gente fala muito sobre isso ali no Hall. E acho que isso tem a ver também com transformar e se deixar transformar pelas pessoas, né? Criar as coisas a partir desse olhar de gente. Eu acho que pessoas é uma das palavras que a gente mais fala, inclusive. Se você entrar no nosso site, nas nossas apresentações, a gente dá alguns workshops, porque cada um carrega um repertório muito diferente. A gente não nasceu no mesmo lugar, não veio da mesma família, e não existe nenhum grau que torna isso mais ou menos em termos de informação e conhecimento. E o fato da gente pensar diferente é uma coisa maravilhosa. A gente estava falando que a gente tem pessoas, todos da geração Z ali, né? A gente trabalha hoje numa equipe de 6 pessoas. E eu adoro quando eu chego no escritório, eu vejo que alguém fez alguma coisa que eu não teria a menor capacidade de ter feito. Não porque eu não tenho a técnica para fazer aquilo, mas porque meu repertório às vezes simplesmente não me levou para lá. Eu li um livro diferente, eu cresci num outro bairro. Quando eu era criança, eu morava de frente para uma loja que não era aquela que a pessoa nasceu e morou de frente. Então, a pluralidade que está na cabeça de cada um leva a gente sempre para um lugar mais criativo. E sobre o que o Gabriel falou do método, até me lembrou uma frase que a gente sempre bota nas nossas apresentações, que acho que é do Bruce Mal, que é algo como sobre valorizar o processo ao invés do resultado, porque senão, se a gente só valoriza o resultado antes do processo, a gente está indo para um lugar que já era previsto e que não nos interessa o caminho. Se a gente valoriza o processo e não o resultado, aí sim a gente está criando algo que a gente não sabe, o que está por vir, mas a gente acredita que é onde a gente quer estar. E isso fala sobre o nosso dia a dia com toda certeza. Eu queria saber um pouco da empresa de vocês. Vocês foram atrás de algum curso, de alguma coisa para vocês entenderem como é que funciona o processo por trás da empresa? Ou foi tudo da cabeça de vocês? Vocês seguiram o baile? Como é que foi? A gente teve muita sorte, porque meus pais têm um envolvimento com o Sebrae já de muito tempo. Legal. Meu pai foi consultor do Sebrae por muitos anos. Ele e minha mãe depois montaram uma empresa de consultoria que atendia o Sebrae. Então, desde cedo, a gente teve o privilégio de poder contar com essa consultoria corriqueira e recorrente e particular, né? A gente teve, em alguns momentos no início, ali, quando a gente estava experimentando várias ideias, a gente teve a oportunidade de colaborar com o Sebrae também num projeto a partir da empresa que meus pais tinham. E isso foi algo que trouxe muitas potencialidades. A gente frequentava eventos. Aqui em Floripa é um lugar que é bastante privilegiado nesse sentido também, de eventos dessa área de tecnologia, área de criatividade também, né? Então, eu lembro de uma cena bastante específica da gente, ainda no ensino médio, com uma ideia. A gente queria fazer
uma cafeteria móvel e entrar numa feira do Sebrae que estava acontecendo no meio do centro, Feira entre o do Empreendedor, eu Ticem acho. e o mercado público, acho que era a Feira do Empreendedor, e ficar ali conversando com um consultor sobre como a gente podia fazer a nossa cafeteria ambulante acontecer. Não aconteceu, mas a gente aprendeu um monte nesse dia. Com certeza. Nossa, vocês têm ideias que vão para todos os lados também. Todos, é. Eu queria saber de vocês se vocês tiveram... Você mencionou os seus pais também e vocês tiveram esse apoio o tempo todo, então. Foi uma rede de apoio muito boa para vocês abrirem a empresa. Eu acho que essa lógica de que empreender é um ato individual é algo muito contraproducente, assim, muito ruim. Eu acho que empreender é algo coletivo. E quanto mais a gente puder contar com outras pessoas, melhor. A gente teve, além dessa sorte de poder contar com os meus pais, a gente contou com um sem número assim, de gente muito generosa, assim, sabe? Que às vezes tinham justo esse intuito, como pessoas dentro do Sebrae ou dentro de outras instituições, mas gente realmente genuinamente generosa, né? Que nos ajudava e tal. Então a gente teve muito auxílio ao longo de todo o caminho, de pessoas que a gente foi conhecendo e que ajudaram a gente a trilhar essa nossa jornada, assim, né? E eu acho que hoje a gente tem, inclusive, esse intuito de devolver muito disso que a gente recebeu, né? A gente fala com muito dentro de instituições de ensino, a gente dá workshops, dá aulas, o pessoal manda e-mail lá pra gente, a gente faz reunião com o pessoal e tal, no intuito de poder devolver um pouco desses presentes que a gente foi ganhando, assim. É muito comum que em algum momento as pessoas, e é bem comum mesmo, nos enviem currículos, portfólios e peçam, né, alguma oportunidade. E sempre que a gente pode, a gente, como não pode contratar todo mundo, devolve com conhecimento. Sim. Marca um horário e fala assim, cara, me pergunta que eu te ensino se o teu objetivo no estágio é aprender. Então aqui, quarta-feira, às 17 horas, você conversa comigo e aí eu vou te contar tudo que você queria saber no estágio. Que legal saber isso. Em algum momento, alguém fez isso com a gente. E eu sou totalmente da ideia que o Gabriel falou, de que essa ideia de empreender sozinho é super contraproducente para empreender, para si mesmo, para o futuro que a gente está cultivando. Eu acho que não existe sozinho no futuro que a gente quer. E a nossa maneira de trabalhar no dia a dia é sempre pensando no futuro que a gente quer. Então, se não é sozinho, então a gente tem que colaborar. Legal. Para finalizar, eu queria que vocês me dissessem, ou dissessem para o pessoal que está em casa, uma dica. Que quem está querendo começar a empreender também, o que vocês falariam para essas pessoas que precisam só de um empurrãozinho? Putz, que pergunta difícil. Eu acho que uma coisa que ajudou a gente, e totalmente conectado com o que a gente falou agora, talvez seria um pouco sobre relacionamento e pensar nesse relacionamento não sobre tirar dos outros algo para si, mas sobre construir a todo momento algo que tu consiga genuinamente olhar para outra pessoa e saber que ela tem muito para te ensinar e que tu tem muito a ensinar para ela. Porque no final das contas a gente foi muito apoiado por um background que a gente já tinha. Nem todo mundo tem a oportunidade, às vezes, de ter nascido em uma família que poderia apoiá-lo nesse sentido, mas às vezes a gente tem a oportunidade de se relacionar de maneira genuína com quem está ao nosso redor e, se não tem essa oportunidade tão latente, também procurar incentivá-la no dia a dia. A gente sempre fala que a fonte de inspiração maior é o que a gente tem ao nosso redor, então eu diria isso. Eu acho que isso de pessoas assim é algo muito relevante, né? Contar com quem está disposto ou tá pensando parecido é uma das coisas mais importantes, assim. E aí depois é fazer, né? Se dedicar ao processo e se permitir transformar por ele, assim. Só vai. Só vai. Vai errar em algum momento. Não tem como. Muito obrigada, meninos, pela presença de vocês, por contarem a história de vocês. Eu desejo todo o sucesso do mundo para a empresa e que vocês alcancem todos os objetivos que vocês têm. Aí, perfeito. Obrigado. Geração Z vai ficando por aqui. Até a próxima.